vossas obras, os inimigos cedem diante da vossa força. Toda a terra cante vitórias ao Senhor. Aleluia, aleluia. Aclame e cante a terra inteira o vosso nome. Vinde admirai as obras que fez entre os filhos dos homens. Toda a terra canta vitórias ao Senhor. Aleluia, aleluia. Ele mudou o oceano em terra firme, por isso a pé passamos o rio alegremente. Toda a terra canta vitórias ao Senhor. Aleluia, Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. É esta certeza que agora proclamamos que o Senhor está efetivamente no meio de nós, que nos anima, que nos dá coragem, que nos enche de alegria. Sabemos que não estamos sós, que o Senhor está no meio de nós, está na nossa vida, caminha ao nosso lado. E por isso, também nestes momentos difíceis, somos guiados por esta luz e por esta certeza, por esta alegria. Que seja esta confiança e alegria a conduzir-nos nesta celebração da nossa fé. Preparemo-nos para esta celebração, para este encontro com o Senhor, vivo e ressuscitado no meio de nós, e façamo-lo, começando por reconhecer humildemente a nossa condição frágil, a nossa condição de pecadores. Senhor, Cordeiro sem mancha, resgate da humanidade, Kyrie eleison. 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 Kyrie
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso. nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós, ó Senhor, só vós, ó Altíssimo Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na Oremos.
Exulta sempre o vosso povo, Senhor, com a renovada juventude da alma, de modo que, alegrando-se agora, por se ver restituída a glória da adoção divina, aguarda o dia da ressurreição, na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé com os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo: Homens da Judeia, e vós todos que habitais em Jerusalém, compreendei o que está a acontecer e ouvi as minhas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem acreditado por Deus junto de vós, com milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou no meio de vós por seu intermédio, como sabeis. Depois de entregue, segundo o desígnio imutável e a previsão de Deus, vós destes-lhe a morte, cravando-o na cruz pela mão de gente perversa. Mas Deus ressuscitou-o, livrando-o dos laços da morte, porque não era possível que ele ficasse sob o seu domínio. Diz David a seu respeito: O Senhor está sempre na minha presença, com Ele a meu lado não vacilarei. Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso santo sofrer a corrupção. Destes-me a conhecer os caminhos da vida, a alegria plena em vossa presença. Irmãos, seja-me permitido falar-vos com toda a liberdade. O patriarca David morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se ainda hoje entre nós. Mas como era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que um do descendente do seu sangue havia de sentar-se no seu trono, viu e proclamou antecipadamente a ressurreição de Cristo, dizendo que ele não o abandonou na mansão dos mortos, nem a sua carne conheceu a corrupção. Foi este Jesus que Deus ressuscitou, e disso todos nós somos testemunhas. Tendo sido exaltado pelo poder de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, que ele derramou, como vedes e ouvis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Mostrai-me,
vós sois o meu refúgio. Digo ao Senhor, vós sois o meu Deus. Senhor, porção da minha herança e do meu cálice, está nas vossas mãos o meu destino. Bendigo o Senhor por me ter aconselhado. Até de noite me inspira interiormente. O Senhor está sempre na minha presença. Com Ele a meu lado não vacilará. Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso fiel conhecer a corrupção. Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida, alegria plena em vossa presença, delícias eternas à vossa direita. Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo de exílio neste mundo. Lembrai-vos que não foi por coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vã maneira de viver, herdada dos vossos pais, mas pelo sangue precioso de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, predestinado antes da criação do mundo e manifestado nos últimos tempos por vossa causa. Por ele acreditais em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé
e a vossa esperança estejam em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Dois dos discípulos de Jesus iam a caminho de uma povoação chamada Imaús, que ficava a 2 léguas de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam com um ar muito triste e um deles, chamado Cleofas, respondeu: Tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias. E ele perguntou: que foi? Responderam-lhe: o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel. Mas afinal, é já o 3º dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas a ele não o viram. Então Jesus disse-lhes: homens sem inteligência e lentos de espírito, para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Não tinha o Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Depois,
começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de ir para diante. Mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: Ficai conosco, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu e entregou-lhe. Nesse momento, abriram-se-lhe os olhos e reconheceram-no. Mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro: Não ardia cá dentro o nosso coração, quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, que diziam: Na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs que acompanhais a transmissão desta celebração e que sois, nestas condições especiais, os peregrinos de Fátima, o Evangelho agora proclamado apresenta-nos uma das aparições do Senhor ressuscitado a 2 discípulos que iam a caminho de uma povoação chamada Emaús. Deixavam Jerusalém e iam para Emaús. E diz-nos o evangelista que é Jesus ressuscitado que se põe a caminho com eles, que lhes sai ao encontro e que se dispõe a acompanhar a sua caminhada. É o Senhor ressuscitado que toma a iniciativa de se aproximar para caminhar com eles, encontrando-os naquela situação de desânimo, de tristeza. E Jesus caminha com eles para os animar, para fortalecer a sua fé, que estava profundamente abalada. É Jesus que lhes faz arder o coração com as suas palavras de vida. E é por isso que lhe pedem que fique com eles. E é esta experiência que nós hoje, 2000 anos depois, somos convidados a fazer. Esta experiência de reconhecer Jesus Cristo que caminha connosco, que caminha ao nosso lado, que nos anima, que nos dá ânimo, que fica connosco. De facto, na caminhada que é a nossa vida, fazemos muitas vezes a experiência do desânimo, do desalento, do desencanto. Experimentamos o fracasso, passamos por momentos de dúvida, de angústia, de tristeza. No momento presente, a pandemia que nos atinge veio fazer-nos experimentar tudo isto, pondo em causa o nosso modo de vida, pondo em causa aquilo que tínhamos por seguro e inabalável. E por isso, acontece-nos, como aos discípulos de Emaús, caminharmos temerosos, desalentados e tristes. E tal como os discípulos de Emaús, pedimos: ficai conosco porque vem caindo a noite.
é a súplica destes discípulos. Ficai conosco, porque vem caindo a noite. Há um mês, no dia 27 de março, o Papa Francisco dizia, desde há semanas, que parece o entardecer, parece cair a noite. Densas trevas cobriram as nossas praças, ruas e cidades, apoderaram-se das nossas vidas, enchendo tudo de um silêncio ensurdecedor e um vazio desolador que paralisa tudo à sua passagem. Pressente-se no ar, nota-se nos gestos, dizem-nos os olhares. Palavras do Papa Francisco. Sentimos, de algum modo, que vem caindo a noite, que a noite se abateu sobre nós. E por isso, mais do que nunca, precisamos de suplicar ao Senhor, ficai conosco, porque vem caindo a noite, como fizeram os discípulos de Emaús. Mais do que nunca, precisamos hoje de perceber a presença de Jesus Cristo que caminha ao nosso lado. Aquilo que o Evangelho nos quer assegurar é que, tal como aqueles dois discípulos a caminho de Emaús, Jesus vem ao nosso encontro. Hoje caminha conosco e guia os nossos passos. A sua palavra, escutada, meditada, rezada, acolhida, a sua palavra faz-nos arder o coração. Indica-nos caminhos de esperança, abre-nos novos horizontes, enche-nos de confiança. Se nestes tempos que vivemos, muitos de vós não podeis encontrar Jesus Cristo na fração do pão, na Eucaristia, como os dois discípulos de Emaús, continuamos todos a poder encontrar a presença de Cristo ressuscitado na sua palavra. Uma presença que nos guia, que nos encoraja, que nos dá força. Mas não apenas na sua palavra. Jesus vem ao nosso encontro através de uma ou outra pessoa que nos anima ou ajuda, que nos dá uma palavra de esperança ou um sorriso. Jesus continua a vir ao nosso encontro nos acontecimentos que nos cercam, que são sinais de esperança. Jesus continua a vir ao nosso encontro na oração, que nos dá força para enfrentar as dificuldades do momento presente. Sentimos a sua presença a nosso lado quando também nós nos dispomos a ajudar, a apoiar quem precisa de ânimo, a consolar quem se sente triste. A celebração festiva da Páscoa, que se prolonga por 50 dias até ao Pentecostes, recorda-nos esta presença do Senhor ressuscitado a nosso lado. Recorda-nos que o Senhor continua a caminhar connosco, continua a pôr-se a caminho connosco. Mas este tempo festivo da Páscoa também nos exorta a reconhecermos o quanto continuamos a precisar que o Senhor fique conosco. Caros irmãos e irmãs, como os discípulos de Emaús, peçamos ao Senhor que fique conosco e peçamos-lhe que aumente a nossa fé e fortaleça a nossa esperança. Professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos a Cristo ressuscitado que caminha conosco sem o reconhecermos e peçamos-lhe que ilumine o nosso espírito, dizendo, cheios de fé, Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pela Igreja, testemunha de Jesus ressuscitado, pelos catecúmenos que descobrem o Evangelho e pelos catequistas que os ensinam e acompanham. Oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Por aqueles que se dedicam ao bem público, pelos que servem os mais pobres e infelizes e pelos que acolhem toda a gente, sem exceção. Oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos fiéis que nas provações permanecem serenos, pelos que desanimam como os discípulos de Emaús e pelos que celebram cada domingo a Eucaristia, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos crentes que dizem a Jesus, fica conosco, pelos jovens que fazem dele o grande amigo e pelas crianças que o recebem na primeira comunhão, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Por todos os nossos irmãos que pelo mundo fora enfrentam as consequências da atual pandemia, para que Nossa Senhora os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Por todos nós, pelos doentes das nossas paróquias e por aqueles que já partiram deste mundo, oremos. Cristo ressuscitado, Senhor Jesus ressuscitado, que nos resgatastes da vã maneira de viver, não com ouro ou prata, mas com o vosso próprio sangue, aquecei-nos o coração com a vossa palavra e convidai-nos a comer à vossa mesa, vós que viveis e reinais,
por todos os séculos dos séculos. Nasceu o sol da Páscoa gloriosa, ressoa pelo céu um canto novo, exulta de alegria a terra inteira. Ressuscitou o Senhor, ressuscitou, ressuscitou o Senhor. Dos abismos da morte e da tristeza, sobe o Senhor Jesus à sua glória, libertando os antigos patriarcas. Ressuscitou o Senhor, ressuscitou, ressuscitou o Sem saber que o sepulcro está vazio, aguarda vigilante testemunha o poder do Senhor ressuscitado. Ressuscitou o Senhor, ressuscitou, ressuscitou o Neste dia de glórias que em teu nome renascerão das águas do batismo. Ressuscitou o Senhor, ressuscitou, ressuscitou o Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor pelas mãos este sacrifício, para a glória e honra do seu nome, ao nosso e em toda a sua santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa. Vós que lhe destes tão grande felicidade, fazei-a tomar parte na alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele nascem os filhos da luz para a vida eterna e se abrem para os fiéis as portas do reino dos céus. Porque a nossa morte foi redimida pela sua morte e na sua ressurreição ressurgiu a vida do género humano. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. A admitir na luz da vossa presença, tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Ó Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizem-me a palavra e serei salvo. Jesus Cristo, Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual, com um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona e desejando a união íntima com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades, para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa.
Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazeis chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes com os sacramentos da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos e irmãs, dirijamo-nos agora para Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, e na hora presente da nossa história confiemos-lhe a nossa vida e a vida de todos os nossos irmãos de todas as partes do mundo, neste momento de tribulação, e peçamos que nos livre de todos os males, cantando. Peçamos ao Senhor que fique conosco, peçamos ao Senhor que nos acompanhe, peçamos ao Senhor que caminhe ao nosso lado ao longo da nossa vida. Desejo a todos um santo domingo e invoquemos a bênção do Senhor sobre todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a